E aí, galera, estamos de volta aqui com o nosso podcast do Conexão do Reino. Mais um programa que vai abalar aí tua estrutura. Hoje a história é de dois irmãos super engraçados, esses dois. Vocês vão rir, vão chorar, vão brigar, vão bater, né? Como sempre, quem tem irmão sabe que é alegria, é tristeza, mas no final do dia Deus renova a amizade, né? Não pode ser nem como Caim e Abel, que um matou o outro, né? Então tem que manter ali a amizade sempre, né? E a história hoje, né, de uma empresa de sucesso, MG Engenharia, uma construtora, fundada aí por dois irmãos que vivem em pé de guerra, mas hoje estão juntos. Peguei numa fase boa, hoje eles estão, né, em love aqui, os dois. Né? Os dois são engenheiros, trabalham aí há quanto tempo na empresa? Já 12 anos. 12 anos. História muito bacana. Igor Gonçalves e Gabriel Gonçalves. E aí, tudo certo? Tudo ótimo. Tudo Beleza. ótimo. A última vez que eu estive com o Gabriel, ele não era casado e nem era influencer. Agora ele tá casado e virou influencer, né? Pô, então tá bom, né? Não tá bom pra você, né, Igor? Porque você sabe que ele se distanciou da empresa aí um pouco. Como é que é trabalhar com o irmão? Fala a verdade, não adianta aqui sem censura. Samuel, a nossa história é bem bacana, porque a gente é uma empresa, a MG é uma empresa familiar, né? Uhum. Começou primeiramente eu e meu pai, e aí o Gabriel era jogador de futebol, não sei se você lembra. Lembro. Jogava futebol e cara Queria ser europeu, famoso, né? Famoso e tal, cara Sim, europeu e tal. sim. E aí depois ele pegou e falou assim, não, vou voltar pro Brasil, e começou a estudar administração. Ele vai falar isso, mas eu tô contando só uma parte da história aqui. E aí começou a estudar administração, e aí pegou e falou assim, queria dar uns palpites aí na empresa e tal. Eu falei, Tipo, ele tava fora, só era você e seu pai. Fora, ele tava só estudando. E a gente lá ralando lá. Mas você fez direito primeiro, depois você fez engenharia. Foi. Né? Eu fiz, Eu lembro, sou falei, que esse formado, cara sou maluco. advogado. Pois é, você tinha feito, você fez Advogado direito sempre primeiro. advogado, eu não atuo mais, mas advogado sempre advogado, né? Sim. Depois Tomara engenharia. que eu não precise, né? Não, aí você precisa. Quem mexe com construção, quem é empresário no Brasil, ainda mais nessa área de construção, verdade. precisa, né? É verdade. E você depois fez engenharia. Foi. Você se formou em engenharia também? Não, Ah, eu sou só administrador mesmo. Entendi. Então era o que ia para a obra e o que ficava na administração. Exatamente. Aí ele falou, não, eu quero dar alguns palpites aí pra empresa. Eu falei, pô, vem pra cá. Quem é mais velho? Você, né? Eu sou mais velho. Quanto tempo? Eu Dá tô pra com- ver, você tá bem acabado. Dá São pra 12 olhar, né, cara? São 12 anos de diferença, entendeu? 12? É. Sério? Caramba. Aí, assim, minha mãe não conseguiu caprichar igual caprichou comigo, mas Tá, tentou, né? É. A gente fala que o Gabriel O é a sonho dele menina, era ser é a menina lá de casa, porque meu pai, o sonho dele era ter uma menina. Só são vocês dois? Não, tem o mais tem mais velho, que também trabalha na empresa. Ah, tá. E aí o mais velho, eu achei que era adotado, porque o mais velho é feio pra caramba. Aí eu bonito. Aí assim, Não vamos falar de beleza aqui, porque senão vai ficar injusto pra mim. Eu tô meio igual você bem pra feio mesmo. O Gabriel até que tá passando. são A 12 gente- anos de diferença. É. 12 anos de diferença. E aí voltando lá, aí o Gabriel pegou e falou que ia dar algumas opiniões na empresa e tal. E aí Já se achando dono, mas só porque era filho, né? Exatamente. Mas deu muito certo, Samuel. Porque ele chegou lá, eu falei, vem pra cá, que a gente tá trabalhando muito e tal. E aí a gente já tinha nosso escritório, eu e meu pai. E ele entrou e foi começando a... Inovando. E já aquela pegada de tecnologia, né? Esses novinhos, né? Sim, Esse sim. povo mais novo. Geração. Geração... .com. E aí ele já... Primeira coisa, ele já queria botar um sistema. Eu falei, rapaz, mas um sistema desse tão caro. Lá inclusive de Florianópolis. O Cienge, né? Então, ele queria implantar. Eu falei, não, mas isso é muito caro. A gente não tem recurso para isso agora. A gente... E vocês faziam obra de quê? De casa, apartamento, iniciamos prédio, com- assim? Iniciamos popular, né? Aí lá, desde 2009, né, a gente começou com meio que informal, pessoa física mesmo. E aí, depois que a gente... A história até é interessante, porque eu e meu pai, a gente já fazia algumas reformas aqui, comprava sala, reformava e vendia. Só que o mercado já tinha ficado muito... Estava oscilando muito e tal. E um amigo nosso levou a gente no entorno aqui de Águas Lindas para poder fazer olhar as obras, né? Uhum. Chegamos lá, achamos super interessante. Era muito Pô, rentável. 12, 15 anos atrás, Brasília estava explodindo em Não. crescimento,
em volta do plano piloto, né? A cidade satélite estava em plena Não, exatamente. erupção, né? E era assim... Mas era... muito legal também, né? Muita coisa na tora, né? Era. E a gente, tanto é que o programa, na época, o programa habitacional, ele podia até pessoa física, podia construir, e a gente começou como pessoa física. Era investimento, você investia um valor, depois você retornava 100% do valor. Era um negócio maravilhoso. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, vamos entrar nisso. Meu pai, não mexe com isso não. Lá, Águas Lindas, nunca gostou de Águas Lindas. Uhum. Ele sempre teve lote lá de R$1.000, que hoje custa 100 mil reais. Águas Lindas é um bairro próximo de Brasília, para nossos telespectadores aí do YouTube. Hoje dá tudo isso? Mas hoje é bem pertinho, porque está tudo duplicado para lá, né? Exatamente. Hoje o investimento muito maior, habitacional, e lá virou uma cidade de moradia, que agora eles estão investindo para uma cidade industrial, mas é uma cidade que cresceu demais. E aí acabou que a história é tão legal que a gente começou com uma casa. Compramos um terreno e fomos construir uma casa. Era tão rentável na época que a gente pegou o dinheiro de uma casa, compramos mais 3 lotes e construímos 3 casas. Caramba. Aí de lá. E teu pai foi na mão na massa ou era tu na mão na massa? Meu pai ficava mais, eu ficava cuidando mais da parte administrativa, porque eu advogava ainda, não podia largar a advocacia, porque a gente não sabia se dava certo. Eu advogando e ia administrando do meu jeito, né? E aí pegou que meu pai ficava lá o dia inteiro na obra, comprando material, negociando com mão de obra, e aí foi tocando. Aí quando a gente foi ver... O Gabriel no futebol. O Gabriel no futebol, a gente só mandando dinheiro lá, em euro para ele. Segundo ele, passou muita dificuldade. Ele vai contar aí. Mas um dia esse garoto vai dar dinheiro para a família, né? E aí foi bem legal porque a gente começou, quando a gente foi ver, a gente estava fazendo 20 e poucas casas. Eu falei, pai, a gente precisa formalizar isso. Acho que a gente está aqui na pessoa física. Aí foi em 2011 que a gente abriu a MG Incorporadora. E aí a gente abriu a MG, foi tudo dando certo, aí pessoa jurídica você vai formalizando, você vai pagando imposto. Isso é muito importante, eu falo muito para as pessoas. Hoje, para você ter crédito, hoje em banco, instituição bancária, qualquer lugar, você ter crédito na praça, você precisa pagar o seu imposto. Sim, até porque pagar o imposto, muitos acham assim, eu estou pagando para o governo é ladrão, não importa, né? É nosso papel como cidadão e como pessoas do bem. Tem um amigo que fala que muitos evangélicos têm muitos amigos evangélicos que o CPF é crente, mas o CNPJ não. Né? Mas, trazendo à tona, né? Essa questão do pagar o imposto te faz ser organizado na contabilidade. Exatamente. Porque tu só quer pagar sobre o de fato que tu tem que pagar. Exatamente. E para isso tem que se organizar contabilmente, fechar uma boa contabilidade, fechar o balanço direitinho, saber fechar a tua contabilidade. Então, quem paga imposto de fato sofre, mas tá organizado, né? Exatamente. Tá ali com um balanço sempre certinho, sabe o que paga, como paga, né? Então, foi tanto isso, organizando, balanço, pagando imposto. Nós construímos mais de 600 unidades já em Águas Lindas. E hoje a gente é gericado junto com a Caixa Econômica. Hoje nós somos empreiteiros da Caixa Econômica. Hoje, então, a Caixa Econômica ela financia nossas obras. Mesmo sendo popular, e agora a gente está tentando ingressar agora para o alto padrão. E para quem que quer entrar nesse ramo de construção, sabe da importância do relacionamento com a Caixa, sendo um bom construtor, tendo um bom balanço, porque ela se torna tua sócia e olha tudo, né? Tem que mostrar Mas balanço, a gente tem alguns diferenciais, né? A MG, mesmo estando lá no popular, as pessoas são mais simples, menos exigentes, mas a gente montou até um saque lá, nós acho que fomos um dos primeiros. O pessoal chamava a gente de maluco. Porque vocês são malucos, vocês criaram um telefone, um sistema de saque para o pessoal reclamar. Eu falei assim, não, eu não tenho que dar garantia? 5 anos. E aí a Caixa Econômica, os construtores lá morrem de medo, porque lá dentro da Caixa Econômica tem o Serasa, né, que a gente chama de Conréis. É o Serasa. Entrou ali, você não financia mais casa. E o que a gente entrou fez? No nome sujo. Aí... aproveitar que você que está com o nome sujo, já vou aproveitar o gancho. Tem um programa meu também chamado Up Now que limpa teu nome, né? Pode limpar o teu também, se tu tiver ali. E aí o que a gente fez? A gente, na verdade, iniciamos o saque com esse interesse, de a gente nunca ter o nome no Conréis. Mas o que aconteceu? A gente fez isso meio que sem querer, mais organizacional, mas foi meio sem querer. E acabou que isso gerou uma grande demanda de procura dos imóveis. Por quê? Porque eles começaram a ver que era uma empresa séria e que dava garantia.
E aí foi um indicando o outro, foi aí que a gente deslanchou. E Igor, o Conexão do Reino tem muito a ver com a parte, né, de o viés do empresário cristão. Tu foi da igreja, já saiu, já voltou, hoje está, né, como todos nós, né, já fomos, já voltamos, já pecamos, já perdoamos, já oramos, né? E o que tu leva ali, essa parte de vocês escolherem uma administração realmente assim eficaz e verdadeira, tinha a ver com o caráter de Cristo também? Na sua vida, sim ou não? Samuel, você conhece a minha história, então... Sim, a gente já frequentou na igreja. as duas coisas junto, né? Exatamente. O dia e a noite. Assim, eu acho que Deus usa as coisas, né? Naquela época, Deus usou o jiu-jitsu pra gente estar mais próximo a Deus. Isso. E assim... Filhos do Trovão, lembra? Filhos do Trovão. Fizemos uma viagem, estava daquela viagem de ônibus que a gente foi assaltado. Nossa, você era o primeiro, os bandidos colocaram uma arma na minha cabeça e na sua, né? Sim. É porque Deus acho que escolheu mesmo, né? Falou assim, e ainda consegui esconder o meu dinheirinho ali na frente. E eu escondi o meu celular, entendeu? E depois saímos andando ainda para achar a polícia. Mas assim, o que eu acho assim que a nossa empresa, ela foi balizada com Cristo mesmo, né? Embora tenha hora que a gente realmente relaxe um pouco, diminui um pouco de ler a palavra, né? E tal. Mas, assim, tudo que eu faço, eu peço para Deus. Esses dias foi até engraçado. A gente estava num escritório, até aquele que você conheceu lá do Mané Garrincha, e a pessoa estava assistindo o jogo. E, assim, ele, antes de sair do jogo, ele pegou no meu braço assim, e falou assim: Igor, gostei muito de você. E para com aquelas orações de chuveiro. Coloque seu joelho no chão e pede o que você precisa para Deus. E assim, é uma fase que... Mas quem falou isso? O próprio Deus? Uma pessoa que ele nem sabia que eu oro, assim, talvez ele foi muito assertivo, assim, sabe? E assim, Deus falou comigo na hora, assim, e eu vejo que a gente precisa realmente orar de forma verdadeira mesmo, se entregar até na oração. O que ele quis dizer ali que eu senti de colocar o joelho no chão? Talvez a questão de estar no chuveiro, não era isso que ele queria, só que realmente a minha intimidade com Deus é no chuveiro, é um momento que eu choro e eu não gosto de ver as pessoas ninguém te vê, que me vê chorando e tal. Só que o que ele quis dizer ali para mim, que o Espírito Santo tocou, foi assim, de estar realmente pedindo para Deus. Por quê? Quando você vira empresário e você começa a resolver o problema, você acha que você é o poderoso mesmo. Você acha que... Tudo com as suas próprias pernas. Pode jogar para mim o problema que eu vou resolver? E eu tava muito assim, sabe? E aí, assim, esses últimos dias, assim, Deus falou assim: Igor, tenha calma. Ora, pede. Mas pede de coração mesmo. E, assim, você precisa ouvir a Deus para você saber qual o caminho que você tem que tomar. Qual a decisão você tem que tomar. Eu fico pensando, antigamente, as minhas decisões, talvez não importava, talvez era para mim, pro meu pai ali, podia... Hoje não, hoje tem várias pessoas que trabalham comigo, qualquer decisão que eu tome que prejudique a empresa, eu posso levá-la para um caminho errado. Eu posso quebrar uma empresa, eu posso falir uma empresa. Então, assim, toda decisão, ela tem que ser assertiva. E mesmo que ela não seja assertiva, ela tem que ser com Deus. Por quê? Porque se eu tomei a decisão com Deus, mesmo que aos olhos do homem a gente acha que está errado, Deus está ali. Então ele vai me dar paz e vai me proteger. E como é que era a tua relação com o Gabriel? Se o Gabriel é mais centrado e tu era mais louco. Eu tô vendo que o Gabriel não falou até agora. Não sei por que não. Também ele não tá sei. Meio calado. Acho que ele ficou impactado com aquela nossa conversa antes aqui. Ele tá pensando nos números. Né? Tudo tão grande ele vai ser. Cara, igual eu tava falando porque o Igor é meio doido, né, Gabriel? Tu já sempre tinha que puxar, né, o pé ou não? Personalidade, né? Ele tem uma personalidade forte e... Arrisca. Vai. Bastante. E eu já sou, até pela minha formação como gestor, eu entendo que toda tomada de decisão, no mínimo, você tem que analisar alguns dados, algumas informações, você tem que organizar aquilo, fazer estudos, você tem que... Eu sou mais analítico, né? Eu gosto dessa parte de planejamento.
E o Igor, ele é faca na caveira sem dó. Ele não quer saber da análise. Ele anseia tomar decisão. Ele gosta de tomar decisão. Então, eu acho que a junção dos dois nessa época que ele estava contando, acho que trouxe exatamente esse equilíbrio. Por isso que deu certo. E vocês ficaram quanto tempo juntos, sim, de fato, trabalhando? Bom, foram uns... Só de licitação mundo público que a gente ingressou foram 5, então pelo menos uns 8 anos aí. Uns 8 anos, mais ou menos. Então, acho que uns 8 anos juntos, né? A gente... muito por causa também da personalidade, a gente teve as nossas experiências, Os embates. os nossos embates, né? De leve. Que é normal, né? Como Normal. toda família, principalmente. E trabalhar com o irmão não é fácil. A gente sabe, assim, né, que é uma grande bênção. Quem consegue, realmente é uma bênção, né? Ainda mais vocês dois, que sempre foram muito diferentes, né? Quando Nossa empresa é totalmente familiar. O financeiro é minha esposa. O mais velho é o RH. O Gabriel, na verdade, ele tocava tudo e eu ficava só em obra, né? Porque meu pai teve AVC e aí ele saiu um pouco, diminuiu o ritmo dele. E aí eu estava fazendo a função do meu pai e o Gabriel fazendo a minha função. Só que o Gabriel, ele é metódico, tudo certinho, é tudo... E, assim, tem que ser tudo cronometrado. Se um engenheiro errou, ele falou, por que ele errou? Ele estudou para isso. Falei, Gabriel, ele é um ser humano, ele errou. Vamos agora ajudar ele a consertar. Exagerado, né, Mas entendeu? Então era muito normal, assim. exagerado. E assim, eu aprendi muito com ele, eu acredito também que ele aprendeu muito comigo. Sim. Embora ele seja novo, assim, é um moleque muito inteligente. Então, para ele ganhar salário, tem que pedir para tua esposa. Não, tanto é que a empresa é organizada que todos nós temos salário. Olha, todos nós temos distribuição salário. também. Tem a distribuição de vez em quando. Quando a empresa traz Se ela falar lucro, que não vai distribuir, vocês não vão ganhar nada. Se a empresa, a situação estiver boa, é salário. Então, a empresa, financeiramente, ela tem que ser organizada. Claro, inclusive, o salário para os donos é a primeira coisa que tem que ser Mas feita. a questão da autonomia com irmãos, que eu acho difícil, porque quando é irmão, tem direito igual, né? Parece que é irmão, então, e aí? Ele já cerceou, assim, você... Não, ele mandava tudo na empresa, igual eu tô te falando. Ele era, então, você não tinha voz em nada, eu né? ficava dentro de obra. Quem mandava, quem demitia. Aí, só na hora, quando ele assumiu os compromissos grandes, que ele me perguntava, igual o sistema, porque é um investimento alto, entendeu? Mas eu indico hoje, por exemplo, a estrutura que a gente tem hoje, via sistema, via a estrutura operacional, é tamanho de uma Odebrecht, assim, eu falo de sistema, né? Então, a gente parte só... organizacional. Não quer dizer... a gente tem... Só por você ser pequeno, não quer dizer que você Exatamente, não seja organizado. Então, a gente precisa hoje então, só de expansão. Então, você sabia responder isso e entender que se ele estava ali no comando, você estaria ok. Eu acho que hoje um dos nossos maiores aprendizados, Sama, é que... eu acho que diante de tudo que a gente passou, antes eu acho que ele me via como um irmão e não como um administrador dentro do negócio. Assim como eu talvez o via também como um irmão. Que é normal, né? Exato. Quando você tiver filho, eu vejo que é muito comum. O pai sempre olha para o filho como filho, Exato. não às vezes como um profissional, como uma pessoa capaz. E pai quer proteger. E irmão também quer proteger o irmão. Mais novo ainda, né? Exato. E hoje a gente se respeita muito porque eu o enxergo como um empresário que um cara extraordinário ali em comunicação, em network, em conexão, em negócio e na obra mesmo, que ele gosta de estar tocando esses negócios, gosta de estar na obra. E ele me respeita como gestor. Eu acho que isso foi um dos maiores aprendizados que a gente teve. Legal. Então, eu privo muito pelos princípios e valores que eu vivo. Mas você saiu, ficou um tempo e depois se rebelou. Sim. Qual foi essa... Tô sabendo aí que você andou falando, sai fora, não aguento mais, e foi chutar o pau da barraca. E hoje você tem um projeto muito legal, né, com empresários cristãos. Como é que foi isso? Assim, é uma guinada vertical na vida, né? Que eu sei que você está na construtora, mas quer voar um caminho solo, né? De um palestrante, eu não sei, ou um evento. Vou te explicar, o que acontece? Explica aí. Quando, há 2 anos e 1 mês atrás, né, foi início de 2021...
Tá vendo? 2 anos e 1 mês. Eu decidi voar ali os meus voos, né? E Pediu demissão da empresa? A gente não estava dando certo mesmo. Te pagaram assim. as contas, assim, Não. o acerto? Não acertaram. Não acertaram, olha aí, ó. Acerto de família é mais fácil, Não, né? mas se você for pra justiça, você tem trabalhista, Obrigado, cara. Tá ruim, né? E o que aconteceu? Aquela época, o Igor também sabe de toda essa história, eu tinha um CNPJ ativo no meu nome, e era uma construtora. E, cara, eu não tinha nada. Eu tava prestes a me casar. Eu saí em janeiro de 2021 e ia me casar em março de 2021. Uhum. E aí o que eu tinha era o conhecimento de construção, era o networking mais recente que eu tinha. Uhum. E aí eu botei minha cara ao sol e fui constituir ali a minha própria empresa. Então eu também construí uma construtora ali do zero. Uhum. Né? Hoje a gente está junto de novo, mas... e aí Essa fechou? Essa construtora? Não. Ela está aberta. Compõe agora um grupo familiar. Ah, tá. Então, Nosso Uma grupo. segunda. Do nosso Foi incorporada grupo. pelo... Exato. Então a gente... Tá doido, eu chamei ele pra mim. Ele vai ser meu concorrente, né? Doido? Falei, Não volta, dá, né? volta, meu. Exatamente. E aí eu abri, eu tive uma experiência de abrir outras empresas em outros ramos. Uhum. Eu sempre amei empreendedorismo, então todas as minhas empresas elas foram criadas e eu acho que talvez um dos maiores aprendizados de gestão foi a implementação de uma cultura organizacional pautada nos princípios bíblicos, né? Uhum. Então a gente constituiu aí mais também uma clínica de estética, spa, a gente tem empresa no ramo da educação. Aí dessa empresa no ramo da educação surgiu, desde o ano passado, esse universo como mentor para mim, né? Hoje eu me tornei mentor de empreendedores e empresários, aonde a gente agrega e a gente entrega o empreendedorismo. A gente até tem um termo, né, que são os empreendedores 5.0, onde a gente trouxe todo o conceito de gestão 4.0 e agregou a espiritualidade, né, entendendo a importância do posicionamento, da identidade, do vínculo com a essência do empreendedor e também do empresário. Então, com isso, a gente lançou, além da mentoria, a gente tem um evento que gerou um movimento. O movimento ele se chama Raio Movement, e o evento é uma imersão de 12 horas, né, onde a gente se chama Raio Experience. Foram 2 eventos que, por ser um evento de uma pessoa que não era conhecida e tudo mais, foi um evento de muito sucesso. No primeiro quase 160 pessoas, no segundo já tivemos 200 e poucos inscritos, quase 250. Legal. Para quem não era conhecido, para um evento que foi feito em 9 dias, lá nas minhas redes sociais tem lá um pouco dos releases, né, do evento. Depois deixa aí, fala aí da tua rede social, a gente também vai publicar no nosso Instagram. Legal. A gente vai marcar a tua rede social ali, quando a gente estiver fazendo uns nuggets. Legal. Famosinho ele agora. Tô vendo ali, pô. E assim, eu tenho dito a verdade que eu vivo, que hoje eu vivo o meu chamado. Eu acredito que o empreendedorismo e o mundo dos negócios são só ferramentas que me embasam, né, e me dão realmente ali ferramentas mesmo para fazer aquilo que eu preciso fazer para o reino de Deus. Então, Legal. Você falando de cultura organizacional cristã, eu tenho participado de alguns movimentos de empresários cristãos e muito legal o que Deus tem feito, eu acho que é a nível mundo, sabe? Porque as grandes corporações e as empresas, ao longo de décadas, sempre tiveram aquela máxima, né? Aqui dentro, você não traz seus problemas, a tua vida pessoal, a tua vida emocional, tudo espiritualidade, tudo lá fora. Aqui dentro parece que você é um robô. Foi muitos anos essa máxima, né? Aqui dentro, não. Aqui dentro você tem que trabalho, falar de trabalho. Mas, imagina, uma pessoa que sofre um trauma, sofre algum problema emocional, tu acha que ela não traz para dentro da empresa, né? E eu tenho visto um movimento de que quando uma empresa abraça, de fato, o colaborador e se preocupa com a parte emocional, com a parte espiritual, ela se torna um órgão vivo. Aquele colaborador, ele se integra àquela corporação, àquela empresa, né? Então, assim, e hoje falar de espiritualidade está em moda, né? Tá todo mundo falando. Nós, como evangélicos, já sabemos isso de cor e salteado há anos, porque a Bíblia nos ajuda a nos espiritualizar. Mas eu vejo um movimento de que muita gente falando de espiritualidade, mas sem falar de Jesus, de Cristo. Né? Você fala de Jesus e de Cristo ou não? Eu falo expressamente de Jesus. É isso aí. Para mim... Porque muitos não falam, né?
Para mim, na verdade, eu vivo Jesus, a minha essência é Jesus, e sem ele eu não sou ninguém. Então, eu entendi que tudo que eu vivi, né, inclusive esse processo, né, de me distanciar um pouco ali da empresa, da família, era também para que eu gerasse mais intimidade com o Senhor, para que eu entendesse quem eu sou, entendesse como que eu tenho que me posicionar diante desse mundo empresarial. Entendi muitas coisas, aprendi e sentei a mesas que ficou cada vez mais claro o chamado que eu tinha. Então eu sentei a mesas com banqueiros, bilionários, e eu vi que eles não tinham algo que eu tinha. Eles tinham muitas coisas que eu não tinha, físicas, mas existia algo que eu tinha que eles precisavam em mim, que eles viam em mim, que eles tentavam sugar ao máximo, que era Jesus. Amém. Então, hoje eu não tenho... É muito comum, né, cara, É. só te cortando, mas eu já também participei de muitas rodas de negócios e empresários no ramo da saúde, e era difícil você ver empresários evangélicos levantando a bandeira de Cristo e Jesus em mesas assim. de Vergonha, empresários. será? Não sei, talvez vergonha, talvez porque o evangelho no Brasil de muitos anos para cá, que tem se tornado hoje glamour, se tornado hoje é bonito, legal, digitais influencers e muitos famosos se tornando evangélicos, mas há 10, 15 anos atrás não era assim, né? E os e você via, eu não via, eu sentava em grandes negócios, em rodas e não tinha. Era eu ali, que eu era filho do bispo, todo mundo sabia que eu era da Sara, eu tinha uma indústria, né, farmacêutica, e beleza, mas te confesso que era meio 007 ali, não é hoje aberto, hoje as pessoas buscando, né, o que esse empresário tem de diferente, porque dinheiro vários têm, né, negócio todo vários têm, sucesso vários têm, mas Deus, poucos, né. É porque eu costumo dizer, Samuel, que tem duas diferenças bem grandes de você se dizer evangélico e você viver o evangelho. Né? Hoje, quando a gente olha para um negócio, olha para a cultura organizacional, olha para essa estrutura de network, o que acontece com esse empresário que se esconde? Imagina que existem vários, quando eu vou falar de network, a gente fala muito sobre isso, existem vários tipos de grupos. E esses grupos, cada um deles tem suas intenções, seu jeito de falar, seu jeito de vestir, sua forma de se relacionar, o comportamento desses empresários, tem os pontos em comum. Então, quando um empresário ele vai acessar esses grupos, porque entende que aquele grupo é um ambiente que pode gerar resultados que o interessa, a primeira coisa que ele vai olhar é como que eles se comportam, como que eu tenho que ir, como que eu tenho que falar. E aí, muitas vezes, para se moldar o ecossistema, ele ofusca a identidade dele. Então, eu entendi que eu tinha que me posicionar diferente disso, porque se eu sou um filho amado de Jesus, eu tenho que estar em todos esses ambientes como um filho amado de Jesus. E se as pessoas vão querer fazer negócio comigo ou não, cara, entre a minha fé, os meus princípios e aquilo que vai estar na mesa, eu fico com a minha fé e os meus princípios. Se ela entende que eu tenho potencial como empresário, pelos meus negócios, pela forma como eu lido com eles e pelas minhas conexões, ele vai se conectar a mim pela identidade que eu assumo. Então, isso começou a gerar ali um certo resultado para mim e que gerou o raio, né? Então, hoje eu acredito que as pessoas não se posicionam muito porque elas querem se moldar a esses ecossistemas e não querem ter essa... Tem medo mesmo de assumir a própria identidade. E você tem mentoreado o Igor? Como é que tá? Tá precisando, né? Tá precisando, eu tô vendo, rapaz. Ele tá sempre acabado, sempre cansado. Cansado. Tá sempre... eu já falei para ele, primeiro que você tem que cuidar não é só do trabalho, né? Ser produtivo então, não é só gerar resultados executando tarefas no menor número de tempo possível. Ou só dinheiro na conta, né? E dinheiro na conta. Você tem que cuidar da tua família, você tem que ter tempo para treinar, você tem que ter tempo para cuidar do teu espírito, né, da tua comunhão com Deus. Tem que cuidar ali do teu casamento. Então, são todas as áreas. E ele tem conversado bastante comigo sobre isso. Minha esposa e meus filhos estão reclamando, né, Samuel? Então, eu tenho que... Você tem que ouvir. O empresário, ele não é só um gerador de riqueza, né? Ele é um líder 360. Ele tem que gerar riqueza, mas ele tem que também cuidar da família, cuidar do espírito, cuidar da saúde, porque não adianta de nada você ganhar o mundo e perder seu filho, né? Perder a relação com seus filhos, né? Que é o que a gente vê muito acontecer, né? Eu vejo assim, eu sempre fui muito metralhado nas rodas por ser filho de bispo, né? Então, sempre, grandes empresários sempre olham a igreja de forma torta. Porque
quem tem muito dinheiro, quem tem dinheiro, acha que não precisa de Deus, né? Então, e olha a igreja com discriminação, que quem está ali na frente só quer roubar, só quer tirar. Então, imagina, eu sempre fiquei calado. Mas eu sempre tive a posição de não me corromper com aqueles comportamentos, né? Porque eu tinha sempre o evangelho ali dentro, né? Mas, no final das contas, eu sempre vi um vazio nesses empresários. Eu conto aqui uma história de que eu tinha um presidente de uma multinacional, que a gente estava no México, no Panamá. Nós estávamos almoçando, abrindo um champanhe, comemorando a compra de um Learjet, na época, de 12 milhões de dólares. Cara, é um feito pro cara, né? Ele tinha uma multinacional, estava bem, faturando quase 500, enfim, muito dinheiro. E nesse dia, ele começou a desabar na mesa, chorando, porque a filha tentou suicídio. Aí aquilo me marcou muito, assim. Eu liguei pro meu pai, ora com ele, ora com ele. Eu, não, ora você. Né? Assim, e ele orou e tal, ele chorava. E ele, assim, cara, que valeu o dinheiro ali na hora, né? E a filha tentando suicídio, de 12 anos de idade, numa depressão. E hoje a gente tem visto muito isso, né? Sim. Muitas jovens hoje suicídio. O Gabriel mesmo tem testemunho disso. De quem? De um grande empresário, né? Tem vários, né, na verdade, né? Teve um... Impressionante como hoje está tendo uma onda de... Teve um banqueiro que eu conheci, foi até interessante essa história, porque ele mesmo gerou um testemunho à mesa sem que eu precisasse falar nada ali, né? Engraçado porque ele muito atarefado, a gente chegou já perto de 11h30, ele e uma amiga para ter uma reunião com ele lá no banco, e aí aquela sala gigante, um corredor gigante com várias salas de reunião e um monte de gente esperando por ele. E aí ele entrou na nossa sala e, cara, na hora que ele entrou, assim, só dele falar 5 minutos com a gente, ele falou, cara, é o seguinte, a gente tá falando de negócio. É o seguinte, eu senti um negócio tão bom com vocês, vamos almoçar comigo? Aí ele foi lá nas outras salas, falou que ele ia almoçar, enfim, fiz o que tinha que fazer. Quando a gente foi almoçar, ele começou a contar, a gente começou a conversar, ele começou a contar a história dele, e ele ali no momento que estava bem, bem triste, ali, né, começou a chorar à mesa, desabafou a respeito do filho dele. O filho dele tem mais ou menos a minha idade, e ele vendo o meu posicionamento, é como se ele visse assim, o desejo de ter um filho como eu na frente dele. E aí naquilo ele falou, cara, eu preciso que você conheça meu filho, eu quero que você ande comigo, eu quero que você ande com meu filho. E aí ele tinha uma porrada de reunião na parte da tarde, me levou de volta pro banco. Ele falou, não, gente, ele não queria desgrudar. E aí ele virou e falou assim para mim, uma hora dessa, que a gente estava junto lá na sala dele, falou assim, Gabriel, meu filho, ele chegou a ter algumas síndromes, né, de pânico, essas coisas, problemas depressivos, enfim, chegou a esses casos aí de... não me recordo se chegou ao ponto de querer suicídio ou algo do tipo, mas ficou muito mal de saúde. E aí ele ele teve um problema grave, ele chegou no hospital, ele pagou um dos melhores médicos, e aí o médico não sabia quem ele era e o que ele tinha. E aí o médico falou, olha, tem um tratamento para o teu filho, é um remédio, esse remédio você só encontra nos Estados Unidos e ele é muito caro. E aí, naquela hora, ele falou assim... Para tratar a depressão e mais exato, coisas emocionais. Coisas emocionais. Não era uma doença pontual. Chegou a gerar uma doença nele em decorrência, que eu não me recordo aqui o nome. Uhum. E aí ele falou assim, Gabriel, naquela hora, com tudo que você está me contando aqui, eu percebi que o médico mal sabia, mas eu podia comprar o hospital, eu podia comprar a indústria que fabricava esse medicamento, mas o que eu sentia no meu coração é que nada disso podia curar meu filho. Talvez você tenha um remédio. Agora eu te pergunto, se eu não tivesse me posicionado nessa mesa, será que chegaremos nesse nível de conversa? Só que, por outro lado, quantos estão assim? Eu, Gabriel, eu não dou conta de ajudar todos os empresários do Brasil, claro, do mundo. Só que por que a maioria das pessoas que têm intimidade com Jesus, como empresários, empreendedores, também não se posicionam? Porque não vão lá e ajudam? Tem muita gente carente, mas enquanto você não se posiciona, assim como eu tive essa experiência com Deus, foi até antes de eu me desconectar lá da empresa, Gabriel, enquanto você fica calado, existem milhares de pessoas morrendo ao seu redor. Uhum. Então,
quando a gente vai implantar uma cultura organizacional, eu não implanto uma cultura com base em princípio bíblico simplesmente porque eu quero ter uma cultura bonitinha, que eu quero ser atrativo. É porque existe uma essência ali, existem pessoas que vão estar naquele lugar, naquele ambiente, e essas pessoas precisam ser transformadas, sabe? Não, e a maioria dos grandes gestores e empresários é triste, mas não querem saber da vida das pessoas, dos colaboradores, cara. Exato. Entendeu? Infelizmente, isso sempre foi uma realidade, mas eu acho que está mudando. Eu vejo muita gente como você e outros grupos de network cristãos aí no Brasil falando de espiritualidade e felicidade. Nunca se atentou tanto à questão da felicidade, ainda mais no mundo pós-pandemia. Agora, pode ter certeza, começa a reparar. As colaborações, as grandes empresas já estão pensando em como fazer os colaboradores mais felizes. E a gente sabe que uma dos gatilhos da felicidade é a espiritualidade. É você entregar para Deus, é você entregar a tua vida, né, para um ser maior e você entender que você não tem um controle de tudo, né? Se você está naquela situação, às vezes você não pode mudar ela. Uma doença, uma situação, mas você pode entregar para Deus, né? E Deus pode ser o Senhor de tudo. Então é bem legal. E eu tenho visto isso, né? Muita gente tendo que converter o CNPJ. Exato. E vem de cima para baixo. Inclusive, eu tenho visto um movimento até nos Estados Unidos, que eu deixo a dica para você, dos CSOs, não sei se você já ouviu falar, do Chief Spirit Officer. São os cargos que agora as grandes empresas estão fazendo a nível de C-Level, né, de Chief Spirit Officer, executivos espiritualizados. Caras que estão ali para ouvir as demandas, né, e entender como implementa a espiritualidade. A Oracle já tem, a Nestlé fora tem. Legal. Se tu buscar na internet, tu já vai ver, existe um movimento. Só que nós, evangélicos e cristãos, estamos perdendo espaço para os budistas, para os ateístas. Tem ateísta falando de espiritualidade dentro de empresa. Né? Os budistas, principalmente, espíritas. É aquilo que você falou, né? Não fala de Jesus, né? Falta de Exato. posicionamento. Né? Então, hoje é um movimento gigantesco de falar de espiritualidade versus felicidade de colaboradores. Isso é legal. Então, não sei se vai crescer muito, cara. Tem uma grande demanda. E aí, então, tu não conseguiu ainda mentorizar teu irmão, mas ele continua lá nessa. Mas aí tu voltou para a empresa e hoje está na empresa e mais fazendo o trabalho do raio, mentoreando ali. Para ser mentoreado tem que passar por um checklist, como funciona? Então, se alguém que está nos ouvindo aí quiser entrar em contato, fala, mas será que é para mim? Será? Como é que é isso, né? Então, hoje a gente tem esse conjunto de empresas, a gente continua juntos aí trabalhando e tudo mais. Só que o raio por si só, os eventos do Raio Experience são pontuais. A gente vai fazer a próxima edição em junho. Em breve a gente vai lançar a data precisa, mas Legal. já sabemos já definimos que é em junho. No segundo semestre a gente vai rodar o Brasil, com algumas demandas que a gente recebeu. Só que para você ser meu mentorado, se for da mentoria em grupo que a gente tem, dos Empreendedores 5.0, tem que participar do Raio Experience. Agora, se quiser a minha mentoria individual, é só entrar em contato lá no meu Instagram, mandar um direct, que aí a equipe vai entrar em contato. Legal. Mas assim, ó, papo reto. Se eu pago, será? Então, eu pago, tem que Será pagar. que a gente que, pô, amigo de Mas, infância... ó, vamos então... lá, papo reto, Igor. A gente vai ter que pagar também? Nós somos amigos, tá? E a internet tá cheia de fake news e mentira e vagabundagem, né? Você me permite, né, cara? Se o cara entrar na tua mentoria, vai funcionar para ele alguma coisa? O que ele vai... De fato, porque o que a gente vê de curso de como ensinar o cara a passar fio dental no dente, né? E o cara é banguelo. Curso como ganhar dinheiro. Uma vez eu tive dando uma palestra numa igreja em Curitiba, um treinamento de análise comportamental para líderes evangélicos. E aí um cara chegou após e falou, adorei a sua palestra, 2 irmãos, adorei, cara, você é demais, nossa, a gente quer se espelhar e tal. E aí eles falaram o seguinte, a gente está montando um curso de ensinar pessoas a ganhar dinheiro e tal. A gente fez um curso lá de um cara do Fórmula de Sucesso e foi muito bom, a gente descobriu a mina. Aí eu, nossa, que legal, cara, esse curso. Como é que é? Não, a gente ensina pessoas a ganhar dinheiro. Como que elas têm que fazer para ganhar dinheiro e tal, os caras se tornar um milionário e tal. Aí eu falei, tá aí, vocês trabalham com o quê? Ah, não, veja bem, a gente tem um lava-jato.
Mas eu sou bom de comunicação. Eu falei, não, você é excelente de comunicação. Tô Você já vendo. quase me vendeu. Você era um milionário, pô. Mas espera aí, você não deveria ser um milionário antes de você fazer um curso? Cara, é assim. Fizeram um curso ali express. Tem muito. Querem ensinar o que não sabem, né? Então, se o cara entrar na tua mentoria, o que ele vai receber? O que o Gabriel de fato entrega? Então, Porque a internet só entrega mentira, né, legal, Gabriel? legal. E aqui é papo reto, né? De amigo legal, e lógico. é isso, né? Claro. Porque é o papel nosso de missão também, de cristãos, né? De não mentir, Sim. né? Eu não abri mentoria para ninguém porque eu acho que eu não tenho nada para ensinar. De fato, que eu vou. Claro que tem. Não, mas assim, como eu não tenho paciência assim de lidar, eu sou muito. Legal. Mas o que, de fato, se é o cara que te entrar em contato, vai receber o quê nessa mentoria? Então, primeira coisa que eu quero te dizer é que eu não vendo o que eu não compro. É. Então, Ó. o que acontece? Eu acredito que essa essência do que eu fui ativado por Jesus e com o desenvolvimento de habilidades e conhecimento técnico de gestão, de networking, de geração de negócios. De arrumar a empresa do irmão, né? Na parte Administrativa. toda administrativa, que por sinal fez muito bem, porque eu sei que ele não estaria quebrado, né, velho? Hoje, sem dúvida nenhuma. Não adianta só tocar a obra e não saber administrar, né? Tudo que você ganhou, você perde. Você ia perder. Senão agora eu né? ia virar mestre de obra, né? Não. Igor, você só tá vivo porque o Gabriel existe na sua vida, sem dúvida nenhuma. Então, eu ensino tudo, eu entrego tudo que eu realmente sei. A gente sempre começa, e aí eu até vou explicar o que significa raio, que fala muito sobre o que é a mentoria. Raio é um método que Deus me entregou, com base em tudo que eu vivi esses anos, e significa resultados acelerados por intensidade e obediência. O processo ele é contrário, ele começa pelo O. Obediência ele está vinculado à sua intimidade com Deus, o desenvolvimento da intimidade. Aqui é onde a gente trabalha muito identidade, a gente trabalha a identidade do empreendedor, a gente ativa o empreendedor numa visão bíblica a respeito do empreendedorismo, a respeito dos negócios, a gente ensina posicionamento constitui uma mentalidade de gestor segundo os princípios bíblicos. Tipo, também propósito de vida? A identidade tem a ver com o propósito de vida também ou não? E aí se torna uma questão individual, né? Porque a gente entra na questão da identidade e cada um vai interpretar de uma forma para que ele se conecte com o propósito dele. Porque dentro dessa mentoria, independente se é individual ou em grupo, ele sempre vai desenvolver uma trajetória. Porque o que acontece? Quando a gente trata, por exemplo, o empreendedor, vai ter o perfil do empreendedor como tem, que ele é dono de várias clínicas. Aí, por exemplo, ele entrou lá e começou a falar assim, cara, é estranho, porque toda vez que eu chego lá na minha empresa, quando eu chego cheio de energia, minha equipe vende pra caramba. Agora, quando eu chego... broxado. Aí a galera não vende. Ou seja, são totalmente codependentes da energia dele, né? Exato. E aí eu pergunto, a responsabilidade desse resultado é do líder ou é do liderado? Então, assim, eu não tenho como ensinar para o cara que ele tem que constituir uma empresa autogerenciável, ou seja, a gente chega lá na parte técnica, onde eu ensino sobre growth, né? Onde eu ensino sobre gestão contemporânea moldada ao growth, ensino sobre gestão estratégica, a gente ensina sobre vendas, a gente entra em módulo de gestão de pessoas, a gente ensina tudo que um gestor precisa aprender. Ou seja, você já consegue também de cara... Quem vem de fora enxerga muito melhor a empresa do que quem está lá dentro no dia a dia. Legal. Só que a gente inicia isso... Mas você já vem com as ferramentas, então? Você já customiza ferramentas? Tudo. A gente entrega tudo. A gente tem uma equipe que me auxilia, né, na gestão desses mentorados para que eles também não fiquem soltos. E eu entendo que esse primeiro ponto de identidade precisa ser ativada porque é aquilo que eu acredito. Por exemplo, eu entendo que princípios... do meu relacionamento com Jesus são inegociáveis. Então, se eu sento numa mesa e você quer romper com um princípio meu, ou você entende que eu vou fazer um negócio sem romper aquilo, ou eu não faço negócio. Então, assim, isso é algo que eu ativo em termos de identidade. Só que a gente tem várias outras coisas. Por exemplo, Salomão, que foi o homem mais rico que existiu. Hoje a fortuna dele é avaliada, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, ele teria 6 vezes do capital humano de todo mundo, em reais, né? Então, quando eu olho para o que Salomão nos ensina, eu tenho muitos princípios que são coisas básicas.
Uhum. O que ele mais fala, por exemplo, e olha que é um livro que ele ensina sobre riquezas. Só que o que ele fala? Fala sobre o homem tomar cuidado com a mulher adúltera, ele fala sobre a importância do cara não ser preguiçoso, ele fala da importância do cara estar em movimento, ele fala da importância das pessoas às quais ele se conecta, ele fala a importância de como ele se posiciona diante dessas conexões, ele fala sobre a valorização que o homem tem diante da tua esposa. Só que é um livro de princípios. Ele fala que tudo tem seu tempo, que tudo passa, né? Exato. Que no fundo é o cara mais rico na época de todo mundo e falar riqueza não dá pra nada, né? Aí você como assim, né? Todo mundo quer ter, que é o que acontece. Eu já vi grandes empresários chegarem ao topo e falar, cara, me falta alguma coisa. Eu cheguei, eu tenho a Porsche, tenho o dinheiro, tenho o avião, mas falta, cara. Chegar lá, parece que o cara buscou a vida toda por algo, mas chegou lá e aí ele não acha, né? E aí ele continua com o mesmo vazio, né? Esses dias eu vi um vídeo do Faustão, achei bem legal. Nunca tinha visto essa ideia dele, né? Ele falando, cara, todo mundo tá correndo atrás do dinheiro, mas para pensar, se você tiver dinheiro, você não vai andar com 2 relógios, você não vai ter 2 carros, você vai ter só um. Então, cara, assim, não é por aí, né? E ele falou, a internet tá cheia de fake tudo, né, cara? Eu vi essa. Você viu essa? É legal, né? Eu não tinha visto esse viés dele ali de... Você vê, hoje os grandes caras do Brasil já estão vendo que a internet é um oceano perigoso. É um mar aí, né? E aí você termina, só desculpa. Então você termina, faz meio que também um diagnóstico, leva a ferramenta, quanto tempo, assim, de mentoria, assim, que hoje vocês fazem, geralmente? Hoje eu tenho 3 modelos. 2 para o modelo de individual, que é um acompanhamento de 4 sessões, né, de acompanhamento, e a gente faz encontros quinzenais, então são 2 meses. Esse é um modelo. O outro modelo é um acompanhamento anual com o empresário, o ano inteiro. E outro é o em grupo, onde a gente fica 3 meses juntos, com encontros semanais, são todos online nesse em grupo. E a gente tem tarefas diárias, né, que são geradas com esses mentorados. A gente realmente é ativo, a gente ensina, mas a gente conduz todo mundo à prática. Aí a gente fica à disposição ali. Tem que ter um negócio, né? Então, para quem está nos assistindo aí, que assim, ou o cara pode querer, ou é um empreendedor querendo achar algo e isso é para ele também? Olha, se ele quiser aprender, porque ele está abrindo um negócio, ele vai conseguir participar, porque a gente trata dos conceitos todos de forma aplicada. A minha mentoria, ela tem um modelo muito específico, aonde eu dou aula e na mesma mentoria eu abro um hot seat, que a gente chama, que eu me coloco à disposição para que ele tire diretamente as dúvidas dele, aplicada aos negócios dele, e eu respondo sobre tudo que o cara quiser perguntar, a gente vai interagir, a gente vai resolver ali. Então a gente constrói uma ótica de mentor ali do que ele realmente está vivendo. Porque às vezes acontece muito do cara me trazer problema de venda e às vezes ele tem um problema, eu vou cavando com pergunta, vou cavando, eu descubro que o cara está com um problema às vezes da forma como ele fala com as pessoas, comunicação. Então assim, acontece muito e essa que é a grande essência da mentoria. O propósito dela é, com toda certeza, levar esses empreendedores e empresários a terem resultados exponenciais. Eles não sejam aquelas pessoas que oscilam mesmo. É natural que haja platores, ciclos, né, de claro, estabilidade, mas a gente sempre conduz esse empresário a ter um crescimento exponencial. Isso na tem verdade, acontecido. o empresário acaba que fica sempre sozinho, né, cara? Ele ali correndo atrás dos contratos, da gestão, de tudo, né? Não, isso essa mentoria dele é tão legal que eu fui, né, na inauguração do High Experience, né? E lá tinha uma vida. Inclusive fez uma homenagem pra gente lá e tal, foi super bacana. E assim, para mim foi um orgulho, né? Me emocionei lá algumas vezes, assim, tentando esconder, assim, né? Sim. Mas foi um orgulho para mim dele estar ali em cima ali, tá ensinando, rompendo, né? Então foi bem legal e foi tocante mesmo. Eles misturam realmente a mentoria com a espiritualidade, falando de Jesus, né? Então fala mesmo, a gente orou lá, todo mundo orando. Só você? No High Experience existem outros palestrantes também. Nas mentorias sou eu mesmo. Legal. E assim, foi bem legal. E um exemplo lá que eu vi, que eu achei interessante, foi, por exemplo, uma farmacêutica que ela é funcionária
Só que ela queria, ela tinha uma ideia e tinha um sonho de montar um suplemento e que isso virasse um produto e esse produto estourasse. Então, quase todo mundo tem esse sonho, né? Então, exatamente. Eu já tive esse sonho, né? Então, mas assim... Mas os sonhos de Deus são maiores pra gente, né? Às vezes a gente quer ter sonho, mas... Então, por isso que é bacana, assim, porque você... Tá, e aí, com a espiritualidade, você sabe se é ou não é, você vai sentir paz ou não vai. Com certeza. Que eu acho que o que aconteceu com você é um exemplo, é um testemunho, sim, entendeu? Então, assim, Deus fala assim, meu filho, eu quero você ali agora. No dia que, eu lembro até hoje, né, comigo aconteceu isso, né? O dia que eu endeusei a minha empresa, que eu achava que eu era o cara, que eu estava faturando, estava na Suíça esquiando, milionário, né? E eu lembro até hoje que foi uma coisa, sabe, aquela coisa, eu sou o cara, né? Não preciso de mais nada. Quando eu voltei de viagem, eu tomei um rombo na empresa. Que aí dali começou a minha caminhada. Acabou, mais 700 mil. Quando eu voltei, assim, de férias, assim. Entrou um hacker, começou a roubar pequenininhos os valores, e eu tinha muitas compras online, então foi imperceptível. E foi bem no Natal e Réveillon. Enquanto eu tava lá bacanão, achando que eu era o cara. Aí acabou tudo. Aí Deus falou, não é assim, né? Mas o exemplo... Tá, mas é a menina, vamos lá. Então, volta. O exemplo que eu estava querendo te dar é, por exemplo, uma pessoa que era uma funcionária, estava lá escutando a mentoria. Foi ativada a ser empreendedora. Foi ativada. Então, assim, eu também, realmente, o Gabriel que sabe, o Gabriel que tá dando mentoria para ela, mas, assim, só dela estar ali, ela já tomou a iniciativa de estar ali, de querer algo mais. As pessoas têm que... querem mudar de vida, mas muita gente continua no sofá com o controle na mão, né? Exatamente. Não sai de casa, né? Mas e ela? Ela deu certo? Como é que tá? Tá num processo? Então, ela era uma professora da UNB, ela não entrou na minha mentoria, né? Aí ela Então não deu certo. Ela não manteve contato, assim, diretamente comigo, né? Então eu não sei como que estão os resultados dela hoje. Agora, os nossos mentorados lá, eles realmente estão... Tem algum exemplo, assim, de um mentorado? Sem falar nome, só pra gente dar uma apimentada aí. Você fala em relação a resultado? Faturamento ou uma coisa que mudou, uma cultura deu certo. que mudou, assim, Cara, que você achou bem legal, assim? Tem dois. Tem esse da rede de clínicas e tem um empresário que eu não posso expor. Não fala nome, mas... Ele é do mercado de tecidos, ele fatura mais de 3,5 milhões por mês com tecido. E ele quis se conectar à mentoria porque era o perfil de empresário que ele queria se desenvolver, queria estar inserido num ecossistema em que houvesse essa cultura onde Jesus é o centro. Então, ele estava entrando por esse motivo, né? E aí a transformação, ela é muito mais relacional e íntima do que simplesmente know-how do negócio, né? Então, tem esse perfil de gente. Só que também tem um perfil do empresário, que o cara está em expansão das clínicas dele, fatura muito também por mês. Acredito que até muito mais do que esse rapaz. Só que o problema dele era organizacional. Ele tinha um perfil daquele empresário turrão que chega, bota para moer na galera e ele é odiado por todo mundo, mas todo mundo tá ali porque tem um salário que vai cair no final do mês. E quando tiver oportunidade, vai embora. E quando tiver uma oportunidade melhor, vai embora. Então ali a gente está fazendo todo um trabalho tanto de rebranding dele, rebranding pessoal como gestor. Por exemplo, passei uma tarefa para ele, ele voltou chorando, lisonjeado de alegria, cheio de alegria, quando a gente fez um trabalho de reconexão dele com os colaboradores. Então, por exemplo, a gente gerou tarefas para ele chamar um por um, conversar com um por um, perguntar quais são os sonhos de cada um deles. Ele tratou um por um, só que só o fato dele começar a perguntar começou a gerar uma porrada de situação positiva para ele, porque ele começou a ter feedbacks que ele não sabia. E aí as tarefas que a gente começou a gerar para ele foram tarefas direcionadas para os pontos de dificuldade como gestor. Então, a gente estava trabalhando a identidade dele, mas, por outro lado, eu estava ensinando questões específicas de gestão. Ainda estou, porque ele está nessa nova turma agora, que ainda está em andamento. Então, tem muita gente de vários perfis, né? Tem gente que está transicionando de carreira dentro da mentoria. Não? Então, assim... E rola negócio entre a galera que tá ali no grupo? Isso é legal, né? Rola. Porque aí também é um lugar que tá todo mundo ali também buscando network, né?
Eu acho que eu tô ficando interessado Eu nessa também. nessa Amigo, mentoria vamos entrar aí, lá. cara. Eu acho que a gente tá precisando Eu também evoluir acho. mais um pouco, viu, Vamos Samuel? lá, eu vou fazer uma permuta aí, vou te divulgar e você Olha me aí, coloca ó. lá dentro. Ó. A gente entende que a gente está criando um ecossistema mesmo de empreendedores e empresários Legal. ativados ali em Jesus. Legal. Então, não é só a espiritualidade, né? Porque a gente tem que fazer o que tem que ser feito, Uhum. mas também eles têm dificuldade, o empresário, principalmente o empresário de Brasília, a gente tem até pela forma como os negócios acontecem, ele tem uma dificuldade de buscar aperfeiçoamento, de conhecimento. Então, Brasília é o lugar que eu mais vi no Brasil empreendedor rico despreparado. Exato. Né? E a gente se Você depara não vê muito isso com em São Paulo, Você você não chega vê. em São Paulo, Não, você... aqui você vê os caras, meu irmão, é tração, é rico, mas despreparado organizacionalmente, né? Não digo despreparado como pessoa, mas, sabe, foi na luta, foi no suor, na garra, né? E só que com zero ferramentas, Sim. zero orientação, Sim. zero estrutura, né? Zero conhecimento da parte organizacional. Impressionante, né? Hoje, por exemplo, eu sou mentorado da galera do G4, não sei se você conhece, lá de São Paulo. Conheço. Bruno Nardon, Sim, do Thales Gomes. Thales. Você participou o lá? Alfredo. Participei da imersão e a Legal. gente está lá no ecossistema Um dia também. eu entrei para participar, recebi um convite e tal, não sei o quê, mas turrão e pão duro, não paguei, velho. Caraca, quando tomei um susto quando veio a conta, eu falei, quê? Meu Deus, velho. Eu tô aqui. Cara, mas você se Mas conecta valia a com pena, esses né? caras, aí você vê, por exemplo, o Bruno Nardon. Um cara monstro, assim. Não, Vende aquela- pra caraca, fatura muito. Ali é jogo de faturar bilhão. E você vai conversar com os caras, você vê a humildade dos caras. Uhum. Por exemplo, o Alfredo tava contando um dia desses do vídeo que tava rolando, dos moleques fazendo publi no Instagram, comprando relógio de 70 mil, comprando relógio de 100 mil, mas não tem dinheiro, nem começou a construir patrimônio. Então, tipo assim, os caras e os caras batendo mesmo, falando, né? caraca, que idiotice fazer isso. Por que você... O cara... Mas é que a internet vende a imagem, né? Então, não vende exatamente. todo Mas mundo quer se mostrar, né? É isso que eu achei legal, porque, por exemplo, eles não ensinam a espiritualidade, sabe? O Bruno, o Thales, a galera, o Alfredo. Eles são do game mesmo, né? mesmo. Não, eu tive a oportunidade, me arrependo, mas aí acabou que depois você tem filho, bebê, você não consegue sair, você não consegue fazer. Entrei numa espiral, vendi, blá, blá, mas eu gostaria de ter feito. Esse é uma pra gente fazer. Legal. Né? Lá é legal. Quando vocês quiserem, a gente vai a junto. imersão. Lá. Eu acho que vale. É uma lá. Porque não desmerecendo o Raio, né? Porque ele também é bom, mas ele tem que ralar um pouco mais, né? Deixa ele ficar mais famoso pra gente fazer o dele, né? Olha aí. Olha aí. Em breve a gente chega lá. Só que talvez é melhor a gente fazer agora pra gente lá no futuro não ter que pagar mais caro, né, Samuel? Não, vamos ver. Não, vamos fazer os dois. O G4, também, eles já estão cobrando bem alto já mesmo. E se brincar, se você atualizar agora, se eu tivesse entrado naquela turma naquela lá atrás, eu ia época, ser feliz. velho. talvez Não, hoje agora já tá o bem triplo, mais caro. O triplo aí, não sei se foi uns 2 anos atrás. Foi já... antes da pandemia. Ixi, então você já vai pagar aí uns 4 vezes. Se que você achou pagaria. caro naquela época, agora... Não, então vamos fazer o Raio. Não, e Não, o vamos Raio, fazer. o Raio, ele é um movimento, o Raio Experience, ele é um movimento que ele é extremamente acessível em termos de valor. Uhum. O meu intuito é que ele seja um evento para multidões mesmo. E eu tenho intenção que esse evento, um dia, ele se torne um evento gratuito, inclusive. Então, é realmente para gerar acesso e ativação para o universo empreendedor. Legal. Se você precisar de algum palestrante para fazer a galera chorar, eu tenho várias ferramentas aí. Você pode ser um Técnicas também, de não? inteligência legal. emocional. O Legal. cara sai te abraçando e chorando, velho. Ele chora 1 hora. Olha aí. Não, mas é porque a gente tem técnicas de... A família de palestrante a vida toda, né, velho? Não Legal. tem como, né? Não, mas, ó, legal. Gente, olha, foi muito bacana. A gente já passou de 1 hora, mas a gente vai batendo papo, né? Vamos divulgar o Raio aí, sem dúvida nenhuma, ser parceiro do Conexão. Eu cuido a gente faz aí reuniões com empresários da igreja, né? Da Sara, que é a que a gente frequenta. Vocês estão frequentando alguma igreja falando nisso? Ou não? Hoje eu tô na Livros do Medo, né? Que é do Rodrigo Prado. E você? Tô voltando pra Sara. Tá voltando pra Sara, então eu vou te achar uma célula aí pra você frequentar, né? Não, legal, só para saber, porque a gente aqui, o Conexão é interdenominacional, a gente não tem bandeira de igreja. Legal. A gente já vê Amém. gente de várias outras igrejas. Que legal. E eu faço reuniões em várias igrejas com empresários da cidade e de outras igrejas. E tento fazer nas igrejas que não são Sara, porque
acaba que senão fica muito Sara, né? Legal. Eu acho que um projeto desse aí tem tudo a ver para ajudar a galera, né, cara? E, como eu falei, a internet tá se tornando um lugar perigoso. Muita gente falando de tudo e Sim. você nunca sabe quem você confiar, em quem você acredita, se realmente você vai entrar ali e vai ter sucesso, vai conseguir, né, receber. Mas legal, parabéns. Muito Obrigado, bom. tamo Quer deixar junto. aí as últimas considerações aí? Igor, você tem que fazer o raio, velho. Tô precisando. Você tá mesmo, cara, te falar. Não, eu, na verdade, só queria te agradecer, Samuel, pela oportunidade. Eu que pra gente agradeço aí, a gente tá falando gente- um pouco. voltar também. Você estava morando em outro estado, então que bom que você está de volta. A gente está mais junto, está conectado, Isso aí. né? E agradecer ao Gabriel também por tudo Não que te abandone, né? tudo que a gente já passou é aprendizado. Eu acho Isso que aí. Deus usa tudo, usa todos, né? A todo Então, momento, né, cara? A todo momento. Então, momento. eu acho que é bacana isso, esse negócio do empreendedorismo com a espiritualidade Já com que Jesus, você tem, né? já que você tem um camarote ali no ginásio, daqui a pouco a gente faz um raio lá naquele ginásio. Vamos, sem Lazão, hein? dúvida. No estádio. 60 mil pessoas no não- estádio, no Mané Amém. Garrincha, hein? É, Imagina? Amém. Tá ligado já no É céu. isso aí, Tá amém. na terra. Amém. Eu já vejo, eu quero uma participação lá. Mas É, legal, Igor. Agradecer também Valeu, aí Gabriel. o teu convite. Pô, né? A gente se Foi sentiu muito honrado. bacana. Quando o Igor falou, não, vamos falar, vamos trazer os dois irmãos, contar uma história que é tão bacana, legal. cara. A gente vê só a história de famílias se degladiando por dinheiro e muito comum, né? Agora, quando você vê dois irmãos trabalhando junto e um ajudando o outro, é uma história bacana de se Ele contar. acabou de falar um testemunho, né? Que eu não paguei ele, então... Vai- Então, assim, e a gente eu tá acho de que você tem boa, que, né? Então, mas eu acho que você tem que... a nossa empresa não visa só o dinheiro, Essa né? duplicata aí tem que pagar, cara. Vou te falar, viu? A nossa empresa, né? É. A nossa união é Mas muito tem que mais pagar. forte. Se ele foi demitido, se ele pediu conta, ele tem que receber, cara. Não, mas tá tudo pago já. Né? Acho que a gente tá. Tomara que o a gente tá INSS junto, né? não tenha escutado o nosso programa aqui, senão vou cobrar lá. Você era CLT? Não, né? Não. Ah, então Não, tá. tava como sócio lá. E aí, agradecer mesmo essa oportunidade. Pedir também que as pessoas sigam a gente lá Claro, no Instagram, pode falar. né? Eu vou marcar vocês ali quando a gente for publicar Legal. o dia de estreia do programa. Eu te marco ali no nosso Insta Legal. do Conexão, o pessoal vai seguindo. Que E legal. vamos trabalhar junto, Claro. né? Eu acho que o nome é isso, Conexão do Reino, né? Do Amém. Brasil. É a gente ajudar. A gente está com um mail legal aí de vários empresários do Brasil Que legal. que querem ver coisas diferentes, cara, ferramentas e network entre cristãos. Impressionante, eu tenho sentido isso. Quero fazer bom. negócio com cristãos, com gente que acredita em Deus, que tem princípios, que tem identidade, né? Legal. Legal. Isso aí. O meu Insta é @Gabriel Mancini. Aham. E também depois vou te convidar. Hoje a gente até vai estar online lá todas as segundas-feiras, te convidar para você bater um Opa. papo com a gente lá no nosso podcast. Opa. É o Pode Crer Cast. Ó, Lá é pode uma crer. mesa também que a Ó, gente. Eu ia fazer um podcast com esse nome, você acredita? Sério? Você lembra? Não, até legal. tentei fazer registro. Olha só. Que legal. A gente. Só que eu pode crer. Seria o pode crer. Então, não- o nosso é Pode Crer, porque já tem o Pode Crer. Crer. Já tinha, É. pode crer. Aí a Olha gente aí. criou o Pode Crer. E é uma mesa também lá do. A gente fala de empreendedorismo, reino e relacionamento. Eu tenho um Então, livro que eu quero depois te deixar, chamado Inteligência Espiritual. A quinta legal. inteligência que o homem, eu e meu pai, a gente escreveu. Eu trouxe a parte da inteligência espiritual aplicada ao empreendedorismo, aos negócios, e meu pai a quântica, a física quântica. O que isso Que tem a legal. ver? Ficou muito bacana esse livro. Depois eu vou te dar lá. E Quero tem sim. tudo a ver com essa parte de espiritualidade empresarial, Legal. voltado com a quântica, com a inteligência Que legal. espiritual, que é a inteligência das inteligências, né? Que legal. Que Quero sim. sobressai da inteligência intelectual, da emocional, da cognitiva, e a espiritual vai ser a que vai dominar o mundo aí. As pessoas vão ter que ter essa inteligência de fato. Muito Depois eu vou bom. te levar lá para ver. Maravilha, obrigado. Valeu, gente. Obrigado aí pela Valeu. participação. Foi muito legal. E vamos depois dissecar isso aí. A gente vai estar conversando sempre. Não só a mentoria dele, mas quem precisar de obra também. Ó, quem precisar de O obra, nosso né? grupo está aqui para construir, estamos construindo claro. sonhos. Amém. É isso aí. Isso aí. MG, engenharia, né? MG Incorporadora. MG incorpora. Tá, e qual que é a diferença da incorporadora e da engenharia?
Engenharia, ela tá o foco só na engenharia mesmo. A incorporação não. A gente está construindo casas, prédios. A gente pode construir e vender. Né? A diferença da engenharia, ela só estuda a engenharia e a construção só constrói. Nós somos a incorporadora, constrói e vende. É isso aí, ó, gente. Viu? Então, se você que tá precisando aí, ó, aqui é barba, cabelo e bigode, né? O raio te faz ganhar dinheiro e depois que você ganhar dinheiro, você vai para a MG para construir e gerar patrimônio. Inclusive, na obra, já pode ser uma forma de mentoria do nosso grupo. Olha aí, ó. Aí. Ó. E quem sabe também você que quer construir no futuro pode construir casas em EPS também. Exatamente. Ó, um novo negócio que está surgindo aí no nosso pipeline, né? No nosso radar, né? Vou deixar fazer o Igor trabalhar e eu só vou ficar surfando. Eu só vou executar. Eu fecho os negócios e vou surfar. Você vai trazer um negócio, eu executo e ele administra. E ele cuida do povo. É PS, beleza, nova PS, é o futuro, hein, gente? A construção. Se atentem aí, né? Mas, ó, valeu, gente. Obrigado. Samuel. Isso aí foi mais um aí, galera. Um podcast do Conexão do Reino. Fiquem atentos aí. Todas as segundas-feiras a gente lança um novo. Começamos aí a temporada 2023. Segunda que vem, a gente está no ar com esse podcast. Sempre aí nos canais do YouTube. A gente divulga o Instagram, Conexão do Reino. E no meu pessoal, Samuel_Rodovalho. E também na Gênesis Televisão. E agora em São Paulo com a Gênesis no canal 47. Bem legal. E a Gênesis ainda é uma televisão aberta e pega no Brasil todo. Valeu? Obrigado aí pela sua participação. Curte aí, comenta, distribui pra galera aí. Mais uma história muito bacana de dois irmãos que trabalham junto. Valeu? Um abraço, até o próximo podcast.